Sempre ouvi dizer que o tempo cura tudo, mas quem inventou isso nunca deve ter vivido o bastante para ver o tempo machucar também. Eu vivi e vi. Vi o tempo me levar amigos, saúde, alegria e, por fim, o respeito dos meus próprios filhos. Meu nome é Joaquim. Tenho 74 anos. Trabalhei 45 deles numa oficina mecânica. De segunda a sábado, comia poeira, graxa e dor no corpo. Mas eu gostava. Gostava de sentir que era útil, que consertava coisas, que ajudava pessoas a seguir caminho. Quando me aposentei, achei que enfim teria sossego. Nada de relógio marcando ponto, nada de cliente apressado. Só eu, minha casinha simples e a lembrança da minha mulher, Lúcia, que se foi cedo demais. Foi ela quem me deu os 3 filhos, o Eduardo, a Márcia e o Roberto. Cada um seguiu seu rumo, e eu achava bonito vê-los crescer. Mas com o tempo, as visitas foram rareando. Primeiro vinham todo domingo, depois uma vez por mês, e por fim, só quando precisavam de dinheiro. Meu dinheiro, o pouco que a aposentadoria dava, e mais o que eu tinha guardado num fundo, resultado de anos de suor. Nunca fui homem de luxo, só de esforço. Um dia, Eduardo apareceu aqui em casa com um sorriso ensaiado. Pai, a gente está pensando em fazer uma festa grande, reunir a família toda, celebrar a vida, sabe? Mas o orçamento tá apertado. Na hora, senti aquele velho aperto no peito. Já sabia onde a conversa ia parar. Ele e os irmãos me convenceram a emprestar uma parte boa da minha reserva. É só para começar o buffet, pai. Depois a gente devolve, o senhor vai ver como vai ser lindo. Acreditei, sempre acredito. Esse é meu maior defeito. Na semana seguinte, vi as fotos nas redes sociais. A festa tinha sido num salão chique da cidade. Luzes, champanhe, música ao vivo, convidados elegantes. Todos sorrindo, menos eu, porque não fui convidado. No início, achei que fosse engano. Liguei pro Eduardo. Filho, eu vi as fotos da festa. Não me chamaram por quê? Do outro lado, um silêncio constrangedor. Até que ele respondeu sem jeito. Pai, o evento era mais pros amigos, sabe? Coisa de geração mais nova. O senhor ia ficar deslocado. Fiquei mudo. O silêncio foi o único jeito de não dizer o que doía. Desliguei o telefone e sentei na cadeira da varanda. Ali fiquei até a noite cair, ouvindo os grilos e lembrando da Lúcia. Ela teria chorado, eu sei. Nos dias seguintes, ninguém apareceu. Nenhum deles. Nem para devolver o dinheiro, nem para pedir desculpas. Meu vizinho, seu Osvaldo, foi quem me trouxe as notícias. Disse que a festa tinha custado uma fortuna. Quase 20 mil, Joaquim. E olha, estavam todos lá. Teus filhos, netos, gente que você nem conhece. Parecia casamento de rico. Senti o rosto esquentar, não de raiva, de vergonha. Vergonha por perceber que o velho aqui só servia para assinar cheque. Depois disso, me fechei em casa. Parei de atender telefone, de abrir portão, de responder mensagens. Eles até tentaram me procurar no começo, mas eu já não queria ouvir nada. A solidão é um bicho traiçoeiro. Primeiro assusta, depois acostuma. E quando acostuma, a gente começa a enxergar tudo com mais clareza. Nas noites de insônia, eu pensava em tudo o que tinha feito por eles, tal as horas extras para comprar material escolar. Os natais simples, mas cheios de amor. A vez que vendi meu carro para pagar o curso do Eduardo. E, no fim, era assim que me retribuíam, me chamando de velho ultrapassado por trás das costas. Uma tarde, ouvi meu nome sendo chamado no portão. Era a Márcia, minha filha do meio. Pai, abre, a gente precisa conversar. Demorei para abrir. Ela entrou, olhou em volta e comentou. Nossa, pai, a casa tá tão parada, o senhor devia sair mais. Sorri sem humor. Difícil sair quando a gente não tem mais para onde ir. Ela se sentou e, com aquele tom meloso de sempre, disse: Pai, o senhor tá magoado, né? Mas a gente fez aquilo para descontrair, para aliviar as tensões da família. Ri por dentro. Descontrair com o dinheiro do velho? Interessante. Ela ficou sem graça, mas continuou. Olha, a gente vai fazer outro evento no fim do ano. E queríamos que o senhor ajudasse de novo. Mas dessa vez, o senhor vai, prometo.
Eu olhei bem nos olhos dela e respondi: Márcia, me diz uma coisa. O que vocês fariam se um dia precisassem de mim de verdade? Ela deu de ombros. Ah, pai, o senhor sabe que a gente sempre pode contar com o senhor. Naquele momento, percebi que ela não entendeu nada. Nem ela, nem os outros. Mas eu entendi. Entendi que, às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer grito. E que um dia, cedo ou tarde, o mundo cobra. Fechei o portão atrás dela e, pela primeira vez, senti uma paz estranha. Não era perdão, era preparação. O tempo deles ainda ia chegar. E quando chegasse, eles lembrariam de cada centavo, de cada lágrima e de cada velho inútil que um dia ignoraram. Mas eu ficaria quieto, como sempre. O silêncio seria minha resposta. Depois que fechei o portão para Márcia naquele dia, o tempo passou devagar. As semanas viraram meses, e a solidão que antes doía passou a ser companhia. Aprendi a tomar café olhando no sol nascer, e a conversar com os passarinhos do quintal. Lembrar da Lúcia já não me rasgava o peito. Doía, mas de um jeito manso, quase como saudade boa. Eu vivia com pouco. Arroz, feijão, pão amanhecido e o sossego que o dinheiro deles nunca comprou. A oficina que um dia foi meu orgulho estava trancada, coberta de poeira. Mas às vezes eu entrava lá, só para sentir o cheiro de graxa e lembrar quem eu era. Aquele lugar ainda guardava minha história. E um segredo. Anos atrás, quando vendi o terreno do sítio, guardei uma parte do dinheiro em espécie. Coloquei dentro de uma velha lata de tinta, atrás das ferramentas. Nunca contei para ninguém, nem para os filhos. Principalmente para os filhos. Numa manhã de terça-feira, acordei com batidas fortes no portão. Achei que fosse o carteiro, mas reconheci a voz. Eduardo. Pai, abre, por favor. É urgente. Meu coração acelerou. Fazia mais de 6 meses que não ouvia. Abri o portão devagar e o que vi me cortou. Eduardo estava abatido, suado, com olheiras profundas. Atrás dele, a esposa segurava um bebê e uma sacola de roupas. Pai, a gente perdeu tudo. Ele contou que se metera num negócio com o cunhado, um investimento que prometia lucro fácil. O sócio fugiu com o dinheiro, o banco tomou o apartamento e agora eles não tinham onde morar. É só por um tempo, pai. Prometo. Olhei para dentro da casa simples. Cadeira da Lúcia, sofá rasgado, o fogão velho. Suspirei. Aqui não tem luxo, Eduardo. A gente se vira. Lembrei da Lúcia dizendo: o coração de um pai não tem tranca. E deixei que entrassem. Nos primeiros dias, tentei manter a calma, mas logo percebi o mesmo desprezo de antes, agora misturado com vergonha. Eduardo evitava me olhar. Mariana mal falava comigo. O bebê chorava o tempo todo, como se sentisse o clima pesado. Certa tarde, ouvi Eduardo cochichando ao telefone. Tô aqui no velho ainda. Ele tem um dinheirinho guardado, eu sei. Assim que eu pegar, a gente recomeça. Aquela frase me gelou o sangue, nem a ruína mudou o jeito dele pensar. Para ele, eu era só um recurso, não um pai. À noite, fui até a oficina. Olhei para a lata de tinta escondida e pensei em desaparecer. Sumir de tudo, começar de novo em outro lugar. Mas fiquei. Eu queria ver até onde o silêncio os levaria. Nos dias seguintes, Eduardo começou a abrir a geladeira sem pedir, usar meu carro, deixar contas em cima da mesa. Um dia, encontrei minha carteira revirada. Nada faltava, mas o aviso estava dado. Ele procurava o dinheiro. Logo depois, a Márcia apareceu. De carro novo, perfume caro e um sorriso ensaiado. Pai, fiquei sabendo do Dudu. Vim ajudar. Mas entre um abraço e outro soltou. O senhor ainda tem aquele fundo, né? A gente podia investir junto. Sorri por dentro. Era curioso como todos falavam a mesma língua, a do interesse. Eles achavam que o velho ainda era ingênuo. Naquela semana, Roberto, o mais novo, também apareceu, com o mesmo discurso: dívidas, promessas, arrependimento. Em poucos dias, minha casa virou abrigo, pensão e palco de mentiras. Eu os ouvia em silêncio, mas dentro de mim, algo amadurecia. Não era raiva, era clareza, como se eu enxergasse pela primeira vez o peso real do meu nome para eles. Numa noite chuvosa, fui à oficina. Peguei a lata, abri. O dinheiro estava lá, intacto.
Dividi em 3 envelopes. Coloquei um bilhete em cada um. Agora é tudo de vocês. Que isso sirva para entender o que realmente tem valor. Na manhã seguinte, deixei os envelopes sobre a mesa. Saí de casa cedo sem fazer barulho. Peguei o ônibus das 6 e fui para a cidade vizinha. Nenhum bilhete, nenhum telefone, apenas o silêncio. Eles acordariam com o dinheiro e sem o pai. E o que esse silêncio traria de volta seria algo que nenhum deles imaginava. Quando o ônibus deixou a cidade para trás, olhei pela janela e senti algo que não sentia havia muito tempo: leveza. O vento batia no rosto e levava junto o peso dos anos, das palavras engolidas, das mágoas acumuladas. Eu não sabia exatamente para onde ia, mas sabia de onde estava fugindo: da falta de amor disfarçada de família. Desci na cidade vizinha, uma daquelas pequenas, onde o tempo parece andar de chinelo. Aluguei um quarto simples nos fundos de uma padaria. Paguei adiantado e comecei a viver em silêncio. Às vezes, varria a calçada, ajudava a Dona Lourdes a empacotar pães e ganhava uns trocados. Ninguém me conhecia, ninguém me devia nada. Era quase liberdade. Nos primeiros dias, imaginei meus filhos encontrando os envelopes. Tentei adivinhar a reação de cada um. Eduardo, provavelmente, contaria o dinheiro e diria que não era tanto assim. Márcia tentaria parecer grata, mas já estaria pensando em onde investir. Roberto talvez ficasse calado, o único com um resto de vergonha. Mas o que eles fariam depois, eu não podia prever. O tempo passou. 1 mês virou 2, e aos poucos, o arrependimento deles começou a encontrar o caminho de volta até mim. Não por palavras, mas por rumores. A Dona Lourdes lia o jornal e comentava: "Tá vendo esse pessoal aqui? 3 irmãos brigando por herança. Coisa feia." Eu fingia desinteresse, mas sabia. Era sobre eles. Soube que o Eduardo tentou multiplicar o dinheiro e acabou perdendo tudo de novo. Márcia vendeu o carro para cobrir as dívidas do marido. E o Roberto, cansado de sustentar os dois, se afastou também. O dinheiro acabou, o orgulho também. O que restou foi o silêncio. O mesmo que me acompanhava agora, mas que para eles vinha cheio de culpa. Certa manhã, quando eu servia café para os fregueses, um homem entrou na padaria. Barba por fazer, roupa amassada. Demorei uns segundos para reconhecê-lo. Era o Eduardo. "Pai." A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Fiquei paralisado. Não esperava que me encontrasse ali, naquele canto esquecido do mapa. Ele se aproximou devagar. A gente tá perdido, pai." Sentei-me, olhei bem para ele. O olhar cansado, o rosto mais velho do que deveria. Era difícil ver ali o mesmo homem arrogante que um dia me chamou de peso morto. "Perdido como?" perguntei. "A gente brigou. A Márcia não fala mais comigo. O Roberto me odeia. O dinheiro sumiu e a mãe do meu filho foi embora." Por um instante senti pena. Mas era uma pena diferente. Não piedade, e sim um lamento silencioso pelo que ele se tornou. "E o que você quer de mim, Eduardo?" "Nada, só te ver. Saber se o senhor ainda me perdoa." Aquela pergunta ficou no ar. Olhei para o chão, para o café esfriando sobre a mesa. Não respondi de imediato. Perdoar? Talvez. Mas esquecer? Nunca. "Você sabe, filho. O silêncio tem um preço. E cada um paga o seu." Ele assentiu, os olhos marejados. Depois levantou-se e foi embora. Não pediu dinheiro, nem abrigo. Apenas deixou uma lágrima cair na mesa antes de sair. Nos dias seguintes, o passado começou a me visitar em pensamentos. Eu tentava não lembrar, mas era impossível. O rosto da Lúcia, os risos das crianças correndo no quintal, os natais cheios. Tudo aquilo parecia tão distante que doía pensar que um dia existiu. Às vezes eu me perguntava se tinha feito o certo. Se deixar o dinheiro e ir embora não era apenas outra forma de vingança. Mas no fundo, eu sabia.
Não era vingança. Era limite. O último gesto de alguém que finalmente escolheu a própria paz. 2 semanas depois, recebi uma carta. O envelope era amassado, o carimbo da cidade antiga. Abri com cuidado. Era da Márcia. Pai, se o senhor estiver lendo isso, saiba que eu não dormi mais desde o dia que o senhor foi embora. Eu achava que dinheiro resolvia tudo, mas ele só serviu para nos separar. O Eduardo sumiu. O Roberto me culpa por tudo. E agora, nossa casa está vazia. A gente se perdeu tentando ser melhor que o senhor. E o senhor foi o único que sempre foi justo. Se ainda houver tempo, me deixa te ver uma última vez. Dobrei a carta com calma. Não chorei. Só senti um silêncio diferente, cheio de significado. A vida às vezes ensina tarde, mas ensina. Naquela noite olhei para o céu e pensei que talvez fosse hora de voltar. Não para morar, nem para retomar o que foi, mas para encerrar o que ficou aberto. No dia seguinte, peguei o mesmo ônibus de volta. A estrada parecia a mesma, mas eu não era mais o mesmo homem. O passado esperava por mim, e eu não sabia se encontraria perdão ou só ruínas. Mas eu precisava ver. Precisava encarar o que o meu silêncio realmente havia custado. Para eles e para mim, voltar foi mais difícil do que eu imaginei. A estrada parecia mais longa, o corpo mais pesado. Cada quilômetro parecia me perguntar: tem certeza? Mas eu tinha. Depois de tanto tempo, o silêncio já tinha me dito tudo o que eu precisava ouvir. Agora era hora de escutar o que restava dos outros. Quando o ônibus parou, desci e respirei fundo. O ar da cidade era o mesmo, mas eu sentia que já não pertencia àquele lugar. Caminhei até o antigo portão de casa. A pintura estava descascada, o jardim seco. Não ouvi vozes, nem risadas. Só o barulho distante de um cachorro latindo. Bati. Ninguém respondeu. Empurrei devagar. O portão abriu. Entrei, o coração apertado. A sala estava vazia. O sofá rasgado, o quadro da Lúcia torto na parede. Na cozinha, uma panela velha no fogão e um bilhete preso com fita na geladeira. Pai, se o senhor voltar e ler isso, saiba que a gente tentou, mas o arrependimento não enche prato. A Márcia foi morar com uma amiga. O Roberto se mudou para o interior. Eu vou embora também. Talvez seja melhor assim. Me perdoa, pai. Eduardo sentei à mesa, o bilhete tremendo nas mãos. O silêncio da casa era diferente agora. Não era o da solidão, mas o do fim. Tudo que um dia encheu aquelas paredes de vida, agora era só eco. Fiquei ali por horas, até o sol se pôr. A cada minuto, lembrava da Lúcia dizendo: a vida cobra, Joaquim, mas cobra com juros. Ela estava certa. O destino tinha cobrado, e eu, sem querer, fui o cobrador. No dia seguinte, fechei a casa. Levei apenas uma foto. Eu, Lúcia e as crianças pequenas, num Natal antigo. Dobrei com cuidado, guardei no bolso e fui embora outra vez. Mas dessa vez, sem peso, sem culpa. Com a certeza de que o silêncio, às vezes, é a única voz que o coração entende. Encontrei um pequeno quarto na cidade onde eu trabalhava na padaria. Continuei a rotina simples, café, conversa leve e o pôr do sol na janela. Às vezes alguém perguntava se eu tinha família. Eu sorria e dizia: tive, e ainda tenho, de um jeito diferente. Nunca mais os vi, mas de vez em quando o carteiro deixava uma carta sem remetente. Letras diferentes, às vezes só uma frase. Pai, sinto sua falta. Pai, comprei uma casa nova, mas nenhuma é como a sua. Pai, agora eu entendo. E era o suficiente. Eu lia, guardava e sorria. O silêncio deles tinha virado gratidão. E o meu finalmente virou paz. Se você ouviu essa história até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Porque às vezes a gente precisa ouvir histórias assim para lembrar. Nem sempre o grito ensina, mas o silêncio, o
O silêncio fala mais alto do que qualquer palavra.